Então, hoje o assunto é raiva, gente. Nós vamos falar sobre a raiva, qual que é o impacto que a raiva traz para o nosso organismo, para o organismo do seu paciente. Será que existe algum tipo de raiva que ela é boa? Já já a gente vai entender melhor isso, gente. Bom, como sempre, vamos fazer os alinhamentos iniciais aqui para quem está participando da live. Toda a live que acontece nas quartas e nos domingos, o que a gente faz? A gente oferece um PDF. Um PDF com os protocolos que eu ensino na live, tá, gente? E com um pequeno resuminho. Mas, se você é novo aqui, se é a primeira vez que você está assistindo e participando de uma live, saiba que é assim, ó, as lives, elas saem do ar depois, certo? Então, eu te peço para que você pegue um bloquinho de notas, um caderno, porque todos os detalhes que eu vou explicar aqui na live, todos os sintomas que vocês muitas vezes não nem imaginam que tem relação com a live, é muito importante que vocês anotem todos esses detalhes, porque isso é realmente que vai fazer com que vocês consigam, toda vez que um paciente vem no teu consultório, que você consiga relacionar esses sintomas com a verdadeira causa, com aquilo que está originando esse problema de saúde no seu paciente, ou até mesmo esse sintoma, esse mal-estar. Então, quando você começa a ter essa clareza, né, de entender como que funcionam essas estruturas do nosso corpo, quanto maior clareza você tiver, mais facilmente vocês vão conseguir relacionar os sintomas com as verdadeiras causas. E, gente, assim, ó, só quando a gente consegue realmente identificar a origem daquilo que está causando esse desequilíbrio, esse problema de saúde no paciente, é que a gente pode ajudar o nosso paciente de uma forma mais eficiente. Antes disso, dificilmente. Antes disso, você vai conseguir até aliviar um pouquinho esse mal-estar, você vai conseguir que o seu paciente ele fique uns dias bem, mas isso certamente vai voltar. Por quê? Porque você não identificou ali o que estava causando esse desequilíbrio, esse problema de saúde no seu paciente ou até mesmo em você. Tá bom? Aqui me seguem muitos terapeutas, me seguem muitas pessoas que querem aplicar o método ACM nelas, e isso é ótimo, gente. O bom mesmo é quando os terapeutas eles aprendem, porque eles vão conseguir ajudar a mais pessoas. Mas se você está aqui também para aplicar esse método em você, te peço que você também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas. Então, compartilhe esse conhecimento, ajuda as pessoas que você conhece, se você não é terapeuta. E por que não? Quem sabe um dia você não decida se tornar um terapeuta. Porque, gente, assim, ó, a demanda está sendo cada vez mais alta, né? Como todos sabem, né? Principalmente depois que começou a pandemia, a demanda por terapias, as pessoas elas precisam de ajuda. Então, os terapeutas, eles realmente estão sendo muito demandados. Então, vamos lá. Taline, Taline, você é aluna, né? Depois entra em contato comigo, que a gente conversa sobre essa questão. Então, vamos lá, gente, ó. Hoje nós vamos falar, tô com o cabelo aqui tentando arrumar, como sempre, né, meio descabelada. Nós vamos falar sobre raiva, sobre alguns aspectos da raiva, os sintomas, quais são os desequilíbrios e as doenças que têm relação com essa emoção. E, gente, assim, ó, no final, lembrem que eu vou passar a senha, então, mas já de cara, já pega o seu bloquinho de notas do seu caderno, porque você vai precisar anotar os sintomas para que você consiga realmente saber qual protocolo que você vai aplicar no seu paciente. Hoje, gente, eu vou aplicar, desculpem, hoje eu vou ensinar 2 protocolos, certo? 2 protocolos. Vejam bem que agora vocês vão entender melhor. Hoje eu vou ensinar 2 protocolos, mas vocês precisam anotar os detalhes para que dessa forma vocês consigam saber qual que vocês vão aplicar, certo? Então vamos lá. Boa noite os que estão entrando. Então vamos lá, gente. Deixa eu dar só um golinho de chá antes de começar a falar, que vocês sabem que eu falo rápido. É um gato primeiro e vou. E para quem é novo aqui, para quem está me assistindo pela primeira vez, gente, eu falo um pouco rápido às vezes, então é por isso, se foca aqui nessa live, deixa as distrações de lado, porque hoje tem bastante conteúdo também.
Então, vamos lá, na medicina chinesa, todos os processos mentais e emocionais são atribuídos ao nosso cérebro também. Inclusive, recentemente eu falei sobre isso numa live, né? Porque o nosso cérebro, ele está no topo da pirâmide mente e corpo, né? Ele está como um dos centros autônomos do córtex, do cérebro, né? Então, essa relação que existe entre o corpo e a mente é mútua, né? O nosso corpo, ele não está separado da nossa mente, gente. Embora que muitas pessoas falem, mas eu acredito que hoje muita gente já tem essa consciência, a nossa mente e o nosso corpo, na verdade, eles formam uma coisa só. Não chega a ser uma energia só, mas eles formam uma coisa só, né? Então, então o nosso cérebro, aquilo que pensamos, vai interferir no nosso corpo, obviamente. E é por isso que cada um dos biotipos, para quem é aluno sabe, inclusive eu vou falar sobre cada um dos biotipos na semana direto ao ponto, que começa dia 16. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a semana direto ao ponto, que vai ser um treinamento gratuito que eu vou fazer. Se você é profissional, se você é terapeuta, você precisa participar desse treinamento, porque ele é o que vai te dar uma maior clareza de você poder aplicar esse método. Aqui, às vezes, você não pode ficar somente com meus posts no Instagram, com os vídeos no YouTube. Lá vai estar, nessa semana de treinamento, vai estar tudo muito mais organizado para que você consiga ter clareza desse processo e para que você consiga aplicar este método nos seus pacientes. Então, gente, eu estava falando que o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Então, tudo aquilo que pensamos e que sentimos também vai afetar a nossa saúde, enfim, tudo está intimamente relacionado, né? E a gente fala que a raiva é filha do medo. E isso faz muito sentido, gente. Até na natureza, se a gente for olhar, e até se a gente for olhar nos 5 elementos, isso faz muito sentido. Por quê? Porque, por exemplo, na natureza, um animal, quando ele sente medo, quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele fica agressivo. Um animal, né, quando ele está ali, ele intuiu que ele está em perigo, ele ficou com medo, esse animal ele fica agressivo. Então é por isso que a gente fala que a raiva é filha do medo. E na medicina chinesa, se a gente for olhar para os 5 elementos, o fígado é filho do rim. Então, também tem essa relação. Para quem não é aluno, para quem ainda não tem muito conhecimento a respeito dos 5 elementos, gente, cada órgão tem uma emoção, né? E existe uma lei que é de geração e de contradominância também. Então, o que precisa ficar claro aqui hoje é que o fígado é filho do rim, certo? Então, quando o filho não está legal, vai tirar a energia do rim, mas isso eu vou explicar depois. Então, vamos lá. Até, inclusive, uma coisa que eu lembrei hoje, que faz todo sentido também, que eu não sei se todos viram, mas tem um filme, certamente vocês conhecem, né? Tem um filme que é até um desenho, surgiu de um desenho animado, na verdade, que é o Hulk, né? O Hulk, quando ele fica com raiva, aí ele fica verde, ele se transforma, é exatamente isso. Inclusive, a cor verde tem relação com o nosso fígado também, gente, que a emoção do fígado é a raiva, é a fúria, é a cólera também. Então, como eu estava falando antes, para a medicina chinesa, cada órgão tem relação com uma emoção. E hoje, como a gente vai falar da raiva, né, da cólera, que praticamente é a mesma coisa, né? O elemento que é muito sensível à raiva é o elemento madeira. O elemento madeira que está representado pelo nosso queridinho fígado. Eu digo queridinho porque eu tenho 2 órgãos ali que eu tenho muita estima porque eles participam em vários processos, né, no nosso organismo. Então, gente, o fígado ele é muito sensível à raiva, à cólera, né, à frustração também. Então é assim, gente, toda vez que eu falo sobre emoções e sentimentos, eu sempre preciso esclarecer algo, tá? Porque quando a gente fala sobre, essas emoções são negativas, elas são ruins, elas são más, e nem sempre isso é assim, tá? Porque assim, ó, não é que a gente não possa sentir, se permitir sentir raiva, não é que a gente não possa se permitir sentir medo, tristeza, né? Todo ser humano na face da Terra
sente tudo isso, sente qualquer uma dessas emoções, sente medo, tem momentos que ele sente raiva. Agora, o problema está realmente quando a gente mantém essas emoções por muito tempo, quando fica remoendo por um período prolongado. Ali, nesse caso, sim, ela se torna negativa, tanto a raiva, quanto o medo, quanto o estresse, quanto a tristeza. Só quando a gente mantém essa emoção, esse sentimento também, por um período prolongado, aí é que começa o problema, porque justamente é aqui que começa o perigo, né? Nessa fase é quando o nosso corpo, né, no começo, quando ele começa a dar nos primeiros sinais de que para a gente prestar atenção para o nosso corpo e para isso que está acontecendo. Aí sim, realmente existe um problema. Ó, então ele começa a nos dar sinais, e aí quando a gente faz de conta que isso aí tá, é uma dorzinha, é apenas um estresse, é apenas isso. Quando a gente não observa, quando a gente não olha para isso, é que isso acaba, além de, se ela está a nível energético, acaba afetando ao órgão físico, isso se transforma em algo muito mais crônico, mais grave, muito mais difícil de curar, obviamente, né? Então, a gente não pode entender que toda emoção, como raiva ou medo, são negativas, certo? Porque muitas vezes o que acontece, no caso da raiva, a raiva nos dá um impulso para sair da zona de conforto, né? Ela nos impulsiona para ir em direção daquilo que a gente quer. Então, nesse caso, a raiva ela é positiva, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa, né? Nós somos jogados para viver uma nova experiência durante o dia. Então, a gente é jogado para viver um novo dia. Então, para isso, a gente precisa de força, a gente precisa de garra, no caso. E nesse caso, falando da raiva, que é a emoção que o fígado, né, como eu falei antes, ela também nos dá a impetuosidade para viver, para ir atrás das nossas metas, né? O fígado, ele é a gente chama que ele é o governador, né? Ele nos dá essa garra, assim, para ir atrás disso. E, obviamente, que quando o fígado, tudo isso acontece quando o fígado está em harmonia, tá? Ele te dá essa força, essa garra. Já quando o nosso fígado não está em harmonia, está em desequilíbrio, aí sim é o tipo de raiva, esse tipo de raiva que nos leva à violência, o tipo de raiva que desperta agressividade na pessoa, né? É o fígado, e o fígado também, ele é uma questão importante também, que quem tem me acompanhado nas lives sabe, que o fígado, ele controla os nossos músculos, então, quando o fígado, ele está em equilíbrio, ele vai deixar os seus músculos fortes, né, para que você tenha força para passar para ação. Então, vejam como essa questão ali também é importante e ela é muito positiva. Se o fígado ele está bem, ele vai dar força para os seus músculos para que você literalmente corra atrás daquilo que você quer. O fígado ele vai dar elasticidade para os seus músculos, para que eles se movimentem, para que eles não fiquem rígidos quando ele está em equilíbrio. Então, quando o seu fígado está em equilíbrio, você vai ter esses movimentos, né, mais tranquilos, vai se movimentar com flexibilidade, vai dar elasticidade para os seus músculos, porque eles precisam ser flexíveis, os seus tendões também. Já quando o fígado está em desequilíbrio, a pessoa ela fica tensa, tem dores musculares, enfim, uma série de sintomas que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Então, quando o fígado está em equilíbrio, a pessoa ou você vai ter força para ir atrás das coisas que você quer, né? Aí você vai ter essa força nos músculos, vai ter um movimento muito mais harmônico, né? Até no caminhar, de se movimentar. O fígado, gente, ele leva energia para todos os cantos. Prestem bem atenção. O fígado, ele leva energia para todos os cantos, porque ele distribui o sangue para os órgãos, ele distribui o sangue e o chi, que é a energia. E quando o fígado está intacto, ótimo, então. Já quando o fígado está em desarmonia, aí, minha amiga, aí ele vai deixar a pessoa com muita raiva, com ódio, até o ponto, assim, dessa pessoa muitas vezes ficar muito agressiva.
quando o fígado está em desequilíbrio, a pessoa ela tende a ficar agressiva, com raiva. Isso quando ela exterioriza, obviamente, né? A pessoa ela está exteriorizando a raiva dela, fica agressiva, ela coloca para fora, né? Ela vai lá, xinga todo mundo. Então ela coloca a saída que ela tem para fora. Vai lá, botou para fora, pronto, resolveu, né? Às vezes até isso de certa forma é bom, né, gente? Mas o que que acontece quando essa pessoa, quando você guarda essa raiva, quando você guarda essa ira, né? Que inclusive, gente, nós temos um dos biotipos, já falando um pouquinho, dando até vou adiantar algo que também a gente vai falar na semana direto ao ponto nesse treinamento, tem um dos biotipos que ele tem uma tendência muito forte a guardar, né? Ele guarda muito, ele prefere guardar do que exteriorizar aquilo que ele sente, né? Então, isso se transforma, obviamente, numa raiva reprimida, né? Que vai provocar explosões assim do nada, esporádicas, né? Sabe aquela pessoa que parece que é super calma, que você olha para ela, a pessoa, nossa, que ela tá sempre de bem com a vida, ela é calma, ela é calada, né? Ela fica ali aguentando, mas do nada essa pessoa ela vira um bicho literalmente, ela vira um Hulk. Exatamente o Hulk, gente. Olha que coisa mais curiosa, né? Esse caso aqui, um belo exemplo para isso é o Hulk. A pessoa tá lá, né? Quando ele é humano, que eu esqueci o nome dele, né? Aí ele fica aguentando um monte de coisa, só que chega uma hora que ele não consegue sustentar isso e ele literalmente explode, e é por isso que aí vem essas explosões. A pessoa parece calma, ele parece um homem super equilibrado e do nada vem essa explosão. É porque ele guardou, só que chegou uma hora que isso se tornou insustentável, né? Então ele joga para fora e ele literalmente ele explode como uma panela de pressão, né? Imagine, ó, você vai lá, coloca o seu feijãozinho lá no fogo, né? Só que aí você nem se deu conta que a panela de pressão, aquele negocinho ali que tem ali, o buraquinho estava entupido. Ai, meu Deus. Aí você coloca o feijão no fogo, vai lá fazer as suas coisas, né? O buraquinho ele tá entupido. Aí chega uma hora que essa pressão, ela não consegue sair, o que, que vai acontecer? A panela, ela vai explodir, gente. Se esse buraquinho ali está entupido, uma hora a panela, ela vai explodir. Então, literalmente, é isso que acontece com as pessoas que reprimem a raiva, a frustração e as emoções. Exatamente isso, elas viram um Hulk, elas viram uma panela de pressão que explode quando uma pessoa, ela guarda, quando ela reprime essa emoção, que nesse caso aí ela é negativa, certo? Então, nós temos dois tipos de raiva, na verdade, né? Uma quando você xinga todo mundo, uma quando você reage de uma forma até violenta e agressiva, né? Algumas vezes, e não necessariamente essa, essa agressividade, é, ela precisa ser física, tá, gente? Muitas vezes essa agressividade, ela é verbal. Tô vendo aqui que a Mara tá respondendo algumas dúvidas aqui. Obrigada. Tá bom? Tem sim. Ó, Dudinha, a Mara, ela respondeu ali a sua dúvida, certo? Que, por sinal, gente, tem dúvidas que eu não consigo, às vezes, responder na live, e é por isso que eu tô fazendo a Lê Responde todos os sábados, às 8 horas da noite, todo sábado, eu respondo as dúvidas. Porque às vezes durante a live, gente, tem tanta pergunta aqui que eu, para não interromper esse conteúdo para vocês, eu simplesmente me foco no conteúdo, no final eu respondo algumas dúvidas, e quando eu não consigo responder, eu respondo no Ale Responde do sábado às 8 horas da noite, certo? Que acontece somente no Instagram. Tá bom, pessoal? Mas aqui a Mara, ela já respondeu é, a tua dúvida, tá bom, Dudinha? Então, vamos lá, gente. Como eu estava falando, existem, então, basicamente, nós temos dois tipos de raiva aqui, né? Uma quando a gente exterioriza, uma quando a gente xinga todo mundo. Ah, isso que eu estava falando, que nem sempre essa agressividade, né? Ela tem que ser física, muitas vezes é uma agressividade com palavras, a pessoa xinga, vai lá, ela literalmente ela descarrega, ela literalmente coloca tudo para fora, né? E depois nós temos a raiva que ela é reprimida. É quando a pessoa ela não coloca aquilo que ela sente, ela simplesmente ela guarda isso. E essa emoção, gente, quando ela não é exteriorizada, o que acontece? Ela bloqueia o ti. Quando a gente guarda mágoa, frustração, raiva,
essa emoção, quando ela não é exteriorizada, ela bloqueia o Qi, ela bloqueia a energia, bloqueia o Qi do fígado, e ele passa a não circular, ele fica estagnado ali, ele fica estagnado, completamente estagnado. Então, como que fica a função do fígado quando essa energia, quando o Qi do fígado fica parada ali? O que acontece com o nosso fígado? Bom, como eu falei antes, o fígado, uma das principais funções é manter o fluxo harmônico de energia e de sangue também, lembra o Qi e o sangue, eles circulam juntos, né? Então, uma das principais funções do fígado é manter esse fluxo harmônico, né, de sangue e de Qi para todos os órgãos, para todo o nosso organismo. E ele também, o que que ele faz? Ele armazena o sangue para enviar quando o nosso organismo ele precisa. Então, ele vai enviar para o lugar que ele precisa. Por exemplo, quando você faz atividade física, o seu fígado ele vai enviar sangue para os seus músculos, porque existe uma maior demanda. Quando eu surfo, por exemplo, o meu fígado ele manda sangue para os meus músculos. Quando eu como um lanchinho, quando eu janto, o meu fígado ele direciona a energia e o sangue para o meu sistema digestivo, né? Então, como eu estava falando antes, quando a pessoa ela reprime a raiva, ela bloqueia principalmente essas funções do fígado, né, que é levar sangue e Qi e energia para todo o nosso corpo, para todos os órgãos. Ou seja, vai dar merda, literalmente, que nem falam os catarinas, né? Eu morei muitos anos em Santa Catarina, né, gente? Então eles falam, vai dar merda. Então, quando o fígado ele não consegue cumprir a sua função, que é levar sangue, Qi, energia para todos os órgãos, gente, eles não vão receber essa energia, não vão receber sangue suficiente para poder funcionar de forma harmônica, né? Isso vai impactar a saúde física e emocional de qualquer pessoa. Vejam bem, não somente a saúde física, mas como também a saúde emocional. Então, gente, aqui, que é o YouTube, migrei para o Instagram. Tá ótimo, Olavo. O importante é que você participe e que assista. Não importa de onde vocês queiram assistir, gente. A live a gente passa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, ficou claro, gente, como essa emoção, como causa esse efeito no fígado, vai impactar a nossa saúde emocional e física, né? E aqui, antes eu estava falando que o fígado, gente, para quem é aluno, presta bem que eu ensino para ele nas mãozinhas, né? Madeira, fogo, terra, metal e água. O fígado, ele é filho do rim, certo? E quando o filho, gente, ele tem falta de energia, o que que ele vai fazer? Ele puxa da mãe. Na verdade, não é que ele puxe da mãe, a mãe geralmente doa energia. Ela vê que o filho está precisando, então o rim naturalmente vai doar energia para o seu filho, que é o fígado. Então, o que acontece aqui? O rim ele tem um desgaste fisiológico natural, já por natureza, a gente envelhece e ele vai minguando a sua energia, né? Então, esse órgão, que é a nossa fonte de energia vital, quando ele começa a ficar com deficiência energética, o rim, tá? Nós podemos sentir muito cansaço, entre outros sintomas, tá? Pode ter até dorzinha na lombar, extremidades frias, né? E em casos mais crônicos, pode afetar aos ossos, vejam bem, pode afetar os nossos ossos, nosso sistema hormonal, e, enfim, outros aspectos que eu não vou entrar em detalhes, praticamente para que vocês entendam realmente quando o fígado ele está em desarmonia, como ele vai afetar a todo o organismo, né? Então, a raiva, ela tem, a raiva, ela tem uma energia yang, certo? Uma energia que vai para fora, que vai para cima, né? Portanto, é uma energia que acende, né? Como eu falei antes, né? Ai, peraí que travou aqui. Oi, o que aconteceu? Ah, não, acho que era meu celular. Então, gente, o, a raiva, como eu estava falando, ela tem uma energia yang, portanto, ela é ascendente. Então, essa energia, ela, obviamente, ela vai afetar ao fígado, né? E o sangue, também, junto com isso, né, ele é direcionado para o alto, né? É por isso que quando a pessoa ela sente raiva, ela fica vermelha. Porque, olha, essa raiva, essa emoção, direciona, a raiva ela é yang, então vai direcionar essa energia para cima, vai direcionar junto o sangue, então por isso que a pessoa ela fica, sabe, com o rosto toda vermelha,
com os olhos vermelhos, e é por isso que agora nós vamos ver agora outros sintomas também. Então, quando a pessoa ela sente muita raiva, quando essa raiva ela é intensa, quando ela perde o controle, né, essa energia ela sobe. Então, quando ela começa a subir, ela pode ter também, gente, olha, ela começou a subir, ela começa a subir aqui, ela começa com problemas digestivos, pode ter refluxo, ela pode sentir um gosto amargo. Vejam, prestem bem atenção para quem é terapeuta, os sintomas. Olha os detalhes, os sinais que seu paciente vai apresentar quando a origem desses sinais, cuidado que pode ser a raiva. Então, você vai lá, vai aplicar o protocolo que eu vou ensinar daqui a pouco, e seu paciente ele vai ficar bem, você vai conseguir ajudar ele. Então, quando essa energia sobe, a pessoa ela começa tendo problemas de refluxo, problemas digestivos, ela fica com a boca, aquele gosto amargo, sabe? Ela pode ter também prisão de ventre, e ela pode também ficar com um abdômen estufado ali, porque como também afeta o baço, ela vai ficar um pouco inchada, assim, com toda essa região aqui epigástrica toda inchada. E nesse processo, gente, que a raiva ela continua subindo para cima, no caso, aqui já está o nosso coração, vejam bem, já está nosso pulmão, e vem essa raiva toda, né, essa energia muito yang, vem atropelando o coração, o pulmão, e aí o que vai acontecer? Vai criar uma compressão aqui no tórax, e essa pessoa ela pode ter, olha, comprime aqui o tórax, essa energia muito, vai comprimir o tórax, essa pessoa ela pode ter falta de ar. Ela pode ter falta de ar, a respiração ela pode ficar meio ofegante, essa pessoa ela pode ter palpitações, vejam bem, a pessoa ela pode ter até palpitações quando está num processo muito yang de raiva, porque é toda essa energia subindo. E aí também os olhos vermelhos, né? Por quê? Porque o fígado ele controla os nossos olhos. Os olhos são a porta do fígado, então como o fígado controla os nossos olhos, é por isso que a pessoa ela fica com os olhos vermelhos. E também, sabe aquelas pessoas que dizem, nossa, ela ficou cega de raiva? É literalmente isso, gente. Quando a pessoa está com raiva, muitas vezes ela não consegue enxergar, não no sentido de visão, ela fica cega de tanta raiva. E se o fígado ele está em desequilíbrio, ele é exatamente isso, ele destrói a sua capacidade de ver. É literalmente aquela panela de pressão, né, que fez a pessoa ali explodir e ficar cega de ódio. E também o que pode acontecer, a pessoa ela pode ter também pressão alta, gente, hipertensão, quando ela mantém essa raiva por muito tempo. A mulher ficou brava com o marido, né, ou sei lá, brigou com o filho, brigou com o vizinho ali, que o vizinho tá jogando lixo, sei lá onde, né? Aí essa pessoa ela fica ali remoendo durante muito tempo. Imagina um ano brigando com o vizinho ali, sei lá, porque já tá com o vizinho aqui, ou tá com o marido aqui, né? E aí, o que acontece? Depois de meses com essa raiva, essa coisa ali, a pessoa ela ficou com palpitações, com pressão alta. Então, vejam realmente o impacto negativo que essa emoção, quando ela é mantida por um tempo prolongado, ela causa ela causa no organismo do seu paciente ou até mesmo no seu, né? Por isso que é importante a gente trazer consciência quando a gente percebe que a gente está com uma emoção assim, principalmente durante muitos dias, gente. E vamos lá, continua, essa energia ela continua subindo, pode dar o quê? Enxaqueca, obviamente, principalmente enxaquecas, né, que são sintomas do fígado em desequilíbrio, pode dar dores de cabeça nas laterais, nas têmporas, nos olhos também. Enxaqueca é muito importante, principalmente aí quando já virou realmente muito crônico, mas ela pode ter simplesmente dores de cabeça, principalmente nos olhos e nas têmporas, nas laterais. Então, gente, olha, se tem muita energia lá em cima, se aqui em cima tá todo o yang, né? Como que vai estar lá embaixo, será? Lá embaixo, o que que vai acontecer? Vai ter uma deficiência de energia, né? Porque tá toda a energia yang aqui. Lá embaixo a gente vai ficar desabastecido, literalmente. Vai existir um desabastecimento. Lá embaixo vai acontecer um consumo, na verdade, que não deveria acontecer, né? Porque lembra que eu falei numa live passada que o yin e o yang eles precisam estar em harmonia, em equilíbrio, né? Aí quando um começa a aumentar muito, o outro ele se consome, né? Então é o que acontece, tem muito yang lá em cima, lá embaixo vai ficar ainda mais frio,
vai existir uma deficiência de energia, né? Vai consumir o yin, literalmente, ali embaixo vai se consumir o yin. E o yin, quem que é a nossa energia yin, no caso, né? Quem que vai ser consumido ali embaixo, principalmente? O rim, gente, né? O rim a gente tem ali embaixo que é a base da nossa energia, o rim ele representa essa energia yin, né? Então, quando a pessoa ela sente, né, um tipo de raiva, tá? Ah, eu fiquei com raiva ali, sei lá, eu pedi alguma coisa para alguém, essa pessoa não me fez, ou aconteceu qualquer coisa, essa raiva já passou. E aí, tudo certo, né, gente? Passou esse episódio, né? Daqui a pouco a gente se recupera, no seu corpo ele vai se recuperar desse momento de raiva, né? Mas quando você mantém essa emoção por muito tempo, o seu paciente literalmente ele vai estar acabando com a sua saúde, ele vai estar consumindo ali, inclusive, a energia do rim, que é uma energia muito vital, assim, principalmente é o que nos dá aquela, quando a gente acorda de manhã, aquela vontade de viver, e fora em todos os processos que o rim está envolvido, né, gente? Então, quando o seu paciente ele fica muito colérico por muito tempo, vai acabar desajustando todo o organismo, né? E ele vai ter um desgaste energético, ele pode ficar cansado também, né? E principalmente o que eu falei antes, quando tem esse desgaste, Yang está aqui em cima, quando é nesse caso, lá embaixo fica frio, ele vai se sentir muito cansado, vai ter as extremidades frias, muitas vezes até não é só cansado, muitas vezes ele pode se sentir exausto. Então, gente, assim, ó, inclusive até comentar algo aqui, tem gente que já aconteceu comigo, tá? Tem pessoas que, quando a gente está falando sobre esse assunto, os alunos, que eu olho literalmente e eu percebo que essa pessoa está se enganando, tá, gente? Quando a gente fala sobre raiva, essa pessoa vai lá e diz, ah, eu não sinto raiva. Aham, sabe? Ai, não, aquela pessoa que acha que ela é perfeita. Não, eu não sinto raiva, imagina. Para eu sentir raiva é coisa rara, né? Aham, sei. E aí, quando você começa a conversar com ela, você percebe que ela tem muita coisa ali guardada, sabe? Ela acha que ela não sente raiva, mas você percebe que ela tem muita coisa aí guardada, remoendo. Então, chegar uma hora que isso vai explodir, né? Então, gente, basicamente nós temos duas situações, certo? A primeira, que é uma pessoa que tem ataque de raiva, que xinga todo mundo, né? Que cria um plano maléfico ali para fazer uma vingança com essa pessoa, com o vizinho, né? Cria um plano maléfico aí para se vingar do vizinho, né? Essa pessoa ela fica chutando todo mundo, chutando as coisas, ela coloca, enfim, ela coloca para fora, né? Ela simplesmente coloca para fora essa essa raiva, né? Nesse caso, a pessoa ela tem o quê? Um aumento de yang no fígado, né? Essa energia ela sobe, como eu estava explicando antes. Então, nesse caso, o seu paciente ele pode ter também o quê? Sinais de agitação, certo? Yang aqui, sinais de agitação, dores de cabeça, como eu falei antes, e como tem essa compressão no tórax, né? A pessoa lembra que também é muito importante, ele pode ter palpitações, o coração vai acelerar, no caso, né? O Yang, para quem está aqui assistindo pela primeira vez, gente, o Yang é calor, certo? Yang é calor e essa energia ela sempre sobe. Então é por isso que a pessoa ela fica com os olhos vermelhos, também pode ter pressão alta. Tudo isso então é sinal de energia Yang que subiu, a energia Yang do fígado subiu e causou todos esses sintomas. Então nesse caso, gente, eu vou mostrar um protocolo para vocês, para que vocês apliquem no paciente de vocês, ou para que vocês mesmos apliquem quando vocês estão com essa raiva ali, que estão xingando todo mundo, que pegaram uma metralhadora e aqui nem os videogames, né? Então, nesse caso, para esse tipo de raiva, que o seu paciente ele vai apresentar esses sintomas, o que, que você vai fazer? Você vai aplicar esses pontinhos aqui. Cadê o meu negocinho aqui para marcar os pontos? Nesse caso, nós vamos usar 4 pontinhos, tá? Pessoal, os pontos que eu ensino aqui durante a live, a gente coloca no PDF, tá? Daqui a pouco eu vou passar a senha para vocês baixarem, mas é muito importante, pelo amor de Deus, que vocês saibam
diferenciar quando é raiva, quando ela tem esses sintomas, quando é por excesso de yang ou quando é por deficiência, que eu já vou explicar, certo? Pelo amor de Deus, se você vai aplicar o protocolo num paciente, por exemplo, que está com que você identificou, que ele talvez identificou mal e vai fazer com que esse yang ainda suba mais, meu Deus, aí realmente é perigoso, tô falando sério, tá? Então prestem bem atenção, anotaram tudo que eu falei, quando ele tem energia yang, quando ele tem muita agitação, quando ele tem palpitações, quando você percebe que essa pessoa está com o rosto vermelho, os olhos vermelhos e tem esses sintomas, nesse caso é a energia yang que subiu e você vai aplicar esse protocolo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que são 4 pontinhos, que é o N3, que está aqui, é o N4, e tem 2 pontos, gente, que eu gosto de usar sempre para qualquer disfunção no fígado, né? Porque me ajudam realmente a trazer mais harmonia para este elemento, para este órgão. Agora eu já vou ler os comentários, gente. Eu vou explicar os pontos, eu vou ver se tem mais pergunta. Então, vamos lá. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar nas duas câmeras. Eu vou mostrar primeiro no YouTube, certo? Aqui, ó. Para quem é aluno, gente, já vou mostrar no Instagram, tá, gente? Ó, o N3 e o N4, que tá na articulação distal do dedo mindinho, essa parte de cima, meio que na lateralzinha, tá, gente? Ah, no Instagram, aqui, ó, no dedo mindinho, tá, gente? Esses pontinhos eles vão estar também no PDF que vocês vão baixar depois da live. Para quem é novo, depois eu falo como que vocês vão baixar. E também eu gosto de usar esses 2 pontos aqui, que eles ajudam a harmonizar a função do fígado sempre, que é o N17 e N18. Qualquer desequilíbrio do fígado, esses pontos aqui, eles ajudam bastante, tá, gente? Então, ó, o N17 e N18, você vai aplicar eles bilateral dos 2 lados da mão, certo? E aqui, o N3 e o N4 só no dedo mindinho. Em qual mão você vai aplicar? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá? Você pode aplicar esse protocolo tanto na mão direita quanto na mão esquerda do seu paciente. Para quem é novo aqui, como que você vai fazer isso? Você vai pegar um objeto, que pode ser um palito de laranjeira, que eu tinha um por aqui, sumiu, levei ele para a cozinha. Um palito de laranjeira, aqueles palitos de churrasco, sabe? Você vai lixar a ponta, certo? Aí você vai colocar no pontinho que aprendeu na live, manter pressionando, gente, é necessário exercer uma pressão ali, você precisa apertar um pouquinho, não ao ponto, obviamente, de que machuque, que doa muito, mas um pouco vai doer, certo? Um pouquinho, se o paciente ele vai se queixar que está doendo, mas tudo certo, está fazendo bem, então vamos lá. E principalmente se o fígado está em desarmonia, esses pontos eles tendem a ficar mais sensíveis, então é normal que doa. E você pode também, aí você vai fazer a pressão, 3 minutos em um ponto, 3 minutos em outro ponto, 3 minutos em outro ponto, e você pode também aplicar outras formas de estímulo que a gente ensina no nosso curso, mas essa forma de estímulo aqui, que vocês aprendem, ela é muito eficiente, certo? Então, ela já vai promover os resultados. Então, você vai lá, pressiona. E para quem é novo, gente, por que funciona sem agulhas? Porque, assim, ó, quando surgiu a acupuntura, só fazendo um pequeno parênteses aqui, porque deve ter gente nova na live, quando surgiu a acupuntura, não existiam agulhas, tá? E os chineses, eles faziam o estímulo nos pontos, como? Com objetos, certo? Com objetos de ponta, com espinhos de até com ossos de alguns animais, com as espinhas dos peixes também. Então, eles estimulavam esses pontos energéticos dessa forma. Então, a acupuntura não necessariamente tem que ser com agulhas, certo? Então, esse é um dos protocolos, tá? Então, agora eu vou falar sobre aquele tipo de raiva que ela não é expressada. Aquela raiva que a pessoa, literalmente, ela reprime essa emoção. A pessoa, ela fica guardando, guardando. Aí, o que acontece? Isso bloqueia a passagem de energia, como eu falei antes. Quando ela fica guardando, isso fica bloqueando a passagem de energia, né? Então, o que acontece aqui? O nosso corpo, ele é muito sábio, gente, ele é muito inteligente.
Ele tenta o quê? Ele viu que a energia está bloqueada ali, né? Imagina que tem uma fila de pessoas, né? Por um corredor bem estreito, e aí tem uma pessoa lá empacada ali, de braços cruzados, que ela não quer passar. O que, que as outras pessoas vão fazer? Todo mundo está querendo passar ali, né? As pessoas vão empurrar essa pessoa ali que está ali empacando, né? Então, o nosso corpo, com o intuito de restabelecer esse fluxo livre de energia, o que, que ele vai fazer, né? Ele precisa movimentar essa energia. Então, ele vai empurrar, ele vai empurrar, ele vai empurrar, e nesse movimento dele tentar empurrar essa energia gera calor, né? E aí o que acontece? É por isso que acontece essa explosão, ó. A pessoa ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela guarda. A energia está estagnada, está estagnada, está estagnada, e nosso corpo, pum, vai lá, pum, e sobe o yang, a pessoa vai lá, explode e fica louca. Aí ela tem esse momento de explosão ali. Então, esse é um primeiro momento, tá? No segundo momento, né, a pessoa que ela tá lá retendo, 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 e como o nosso corpo ele realmente tem realmente essa inteligência, ele quer restabelecer esse equilíbrio, mas chega uma hora que ele pensa, que ele cansa. Mas peraí, né? Se eu estou empurrando essa energia ali, que eu não consigo fazer com que ela volte a circular novamente, então o que ele vai fazer? Ele cansa e ele para de produzir essa energia ali, porque ele não quer ficar gastando energia com isso, né? E aí o que acontece? Essa pessoa ela entra num estado de deficiência de energia, tanto de sangue quanto tanto de ti quanto de sangue no fígado. Entra numa deficiência energética, né? Porque de tanto fazer força ao seu organismo, né, ao seu corpo, ele cansa, chega uma hora ele para de produzir essa energia yang, então ele entra no estado de deficiência energética, né? Então vamos lá. Essa falta de sangue, o que, que vai fazer? Quando falta sangue no fígado, vai faltar sangue no coração, né? Porque o fígado ele controla o coração. E se falta sangue no coração, também, gente, o que acontece? O nosso coração e a mente são uma coisa só. Os nossos pensamentos, a nossa mente, ela vai ficar perturbada. O seu paciente pode ficar perturbado, pode ficar ansioso, pode ficar não tendo clareza no discernimento ali, ele não vai ter, sabe? Ele vai ficar confuso. E o fígado também, ele é o general, como eu falei antes, o general que planeja. Então, se não tem energia, né, essa pessoa ela não vai conseguir planejar as coisas, a sua rotina, ela vai perder completamente o foco. Quando existe essa falta de energia e de sangue no fígado, ela vai perder completamente o foco. Por quê? Porque faltou sangue no coração também. E outra situação que acontece quando o fígado ele tem deficiência de energia, lembra que eu falei no começo? O fígado ele é filho do rim, então ele vai puxar a energia do rim e a pessoa ela pode ficar também muito triste, deprimida, sem vitalidade, deficiência de sangue no fígado vai deixar a pessoa, porque vai afetar o rim, então vai deixar totalmente ela sem vitalidade, sem vontade de viver, literalmente. E deficiência de sangue no fígado, gente, também afeta o funcionamento do baço também. Vocês lembram que uma das principais funções que o baço tem, o baço pâncreas, né? É de remover a umidade do nosso organismo, né? Então a pessoa também ela vai ficar inchada, ela pode ter dificuldades para perder peso, ela vai ter a sensação de corpo pesado, assim, né? E tudo isso por quê? Por causa de uma raiva que ficou ali reprimida e guardada. Vejam bem como, né, às vezes é uma coisa que a gente acha tão inocente, uma raiva reprimida que ficou ali guardada causa todos esses sintomas do seu paciente. E às vezes você, porque não sabe, fica ali tentando ajudar o seu paciente de outras formas e você não consegue. Só um minuto aqui, gente, que eu vou fechar aqui a porta. Ah, tá. Então, essa raiva que ficou reprimida ali, nesse caso, vai causar uma deficiência energética que pode causar esses sintomas no seu paciente, né? E ali, nesse caso, você vai aplicar o protocolo que eu vou falar para vocês. Mas, gente, assim, ó, como eu falei antes, eu peço que todos tomem muito cuidado na aplicação desses protocolos, certo? É realmente muito importante, porque imagine se o seu paciente ele já está com excesso de yang, e aí você vai lá e aplica o protocolo errado, aí vai fazer com que essa energia yang suba mais ainda, e meu Deus, o seu paciente ele vai
vai subir a energia dentro do consultório, ele vai te matar, ele vai partir para cima. Você pode deixar ele mais agressivo, vai piorar ainda os sintomas que ele tem, porque o calor, ele sobe, certo, gente? Então, vamos lá. Os pontinhos que você vai usar no seu paciente, tá? E como que vocês podem olhar, no caso, na língua? É assim, ó, a língua, o fígado, ele se representa nas laterais da língua, tá? Para quem não sabe, o fígado, a gente olha como que está o estado de saúde do nosso fígado nas laterais da língua. Então, vamos lá. Se existe muita energia, que é o primeiro caso que a gente viu antes, a pessoa que exterioriza a raiva, como que vai estar as laterais da língua? Vai estar muito vermelha. Se existe deficiência de energia e de sangue no fígado, como que vai estar as laterais da língua? Vai estar mais branca, porque não tem sangue. Então, dessa forma, você ainda pode ter mais certeza de que está aplicando o protocolo certo no seu paciente, que é muito importante. Já esse protocolo aqui, a gente vai usar o ponto N4, a gente vai manter o pontinho N4 lá, e nós vamos usar também o N9, e também aqueles 4 aqui na palma da mão, tá? Eu vou marcar aqui na minha outra mão, porque para não gerar confusão. Então, ó, esses pontos aqui, ó, é o N3, nós vamos manter, nós vamos aqui, é o N9, tá? Esses pertencem ao micromeridiano do fígado, e nós vamos manter esses 4 aqui, que é o N17 e N18. Então, esses pontos, esse daqui, principalmente, vai ajudar a trazer mais essa energia para o fígado, porque ele não tem sangue, não tem energia. Então, você vai fazer com que ele tenha uma injeção ali de energia, ó. O N4, o N9 para quem é aluno, e depois nós mantemos o N17 e o N18. Certo, gente? Ó, outra coisa que vai ajudar muito, indiferente de qual seja os sintomas que o seu paciente está apresentando, vai ajudar ele fazer uma atividade física moderada, certo? Por quê? Porque o fígado, ele precisa de movimento, na verdade. Para com que ele consiga desempenhar bem as suas funções, ele precisa de movimento. Então, você vai aconselhar que ele faça uma atividade física moderada, umas caminhadas, vá na academia, dê uma corridinha, ande de bike, enfim. Isso vai ajudar a voltar a restabelecer o equilíbrio deste órgão, certo, gente? Isso também vai ajudar, além desse protocolo que vocês viram aqui. E também outra dica que você pode dar para ele, que por sinal eu tomo todo santo dia, é tomar um limãozinho espremido em jejum. Aqui sempre tem as pessoas que falam, mas eu já tentei tomar limão e não me fez bem, porque você tomou a dose errada. Se você começou a tomar limão, certo? Do nada, assim, não começa tomando um limão inteiro espremido. É sempre, ó, espreme o limão com um pouco de água morna e tome em jejum. Se você está começando, eu te aconselho que você comece com meio limão, 1/4 de limão. Com isso, você vai conseguir que o seu estômago ele comece a cicatrizar. Então, aí sim, depois você vai aumentar a dose. Inclusive, para quem tem gastrite, úlcera, o limão em jejum também faz bem, gente. Mas você precisa começar com a dose certa, que é 1/4 de limão ou meio limão. Aí você vai fazer isso durante um tempo, 2, 3 semanas, um mês, e aí sim, depois você passa, aumenta e toma um limão inteiro espremido em jejum com água morna. Tá bom? Então, pessoal, os 2 protocolos, lembrando que existe uma grande diferença de um e outro, vocês precisam identificar através dos sintomas do seu paciente, se ele tem calor em cima, o excesso de yang no fígado, que vai fazer com que essa energia suba, ou se ele tem deficiência de energia. Vocês podem ver isso na língua e naqueles sintomas, naqueles sinais que a gente já viu.